mensagem hoje é exaltado nas batalhas. Amém? Exaltado nas batalhas. Queridos, essa é uma palavra apropriada para este tempo. Para um tempo em que a Viva Church está vivendo aqui agora, né? Então, assim, é um momento muito especial de Deus, a palavra direcionada para nós, para que possamos ser cheios de Deus, apaixonados a cada dia que passa, pelo projeto de Deus aqui neste lugar, por aquilo que Deus tem para nós aqui. Amém? Quantos aqui estão com seus corações abertos para isso? Estão desejosos? Porque se você não estiver desejoso, eu creio que até o final dessa palavra você estará. Em nome de Jesus. Amém? Salmos 144, 1. Olha o que a palavra diz. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Então, olha só o que Deus nos fala, o que o Senhor nos mostra aqui na sua palavra, né? Que Ele é aquele que nos capacita para a guerra. A palavra destra significa treinar, capacitar, ensinar. Então, o Senhor, Ele nos ensina para a batalha, amém? Ele nos capacita para a guerra. Então, realmente há situações de guerra muitas vezes na nossa vida. Cada um vive uma circunstância. Alguns estão vivendo um tempo de paz, outros nem tanto, outros estão em plena guerra. Mas uma coisa é certa, o nosso Deus vai adiante de nós. Ele nos dá a vitória, Ele nos capacita para a guerra. Então, se isso não fosse verdade, não estaria escrito aqui o que nós acabamos de ler na Bíblia, né? Então não estaria escrito essa verdade. Mas como é verdade? A Bíblia é a verdade absoluta para as nossas vidas. E o Senhor diz que Ele te capacita para a guerra. Ele te ensina durante essa guerra. Amém? Então todos nós, querendo ou não, estamos envolvidos na guerra. Estamos envolvidos em uma guerra espiritual. Desde o dia em que você entregou sua vida para Jesus, você entrou em guerra contra o reino das trevas. Na verdade, desde o dia que você nasceu. Essa que é a verdade. Por quê? Porque o inimigo não fica feliz em nascer mais um que pode ser uma tocha nas mãos de Deus, que pode ser uma bênção nas mãos do Senhor, que pode vir fazer toda a diferença aqui nessa terra. O inimigo vai gerar circunstância para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, Ele já nos capacita para a guerra. Ele nos treina, Ele nos ensina. Então essa palavra treinar, capacitar, tem a ver com a unção. Deus, Ele derrama a unção que capacita. A unção, ela é derramada sobre nós para que nós possamos fazer coisas que a gente não dá conta de fazer naturalmente, né? Então aí é que entra a unção. De repente você começa a fluir em algo, você pensa, eu dou conta disso? Não, peraí, é a unção que está nas nossas vidas, amém? Porque, por exemplo, então eu não tenho poder nenhum de transformar ninguém. Eu posso trazer uma palavra, mas se a vida de Deus não estiver fluindo, não é? Se o Espírito não estiver movendo, não vai atingir ninguém, não vai fazer efeito nenhum. Mas como não sou eu, como é a unção que ela é derramada sobre mim, eu posso liberar essa unção na vida dos irmãos. Amém, queridos? Então, realmente é Ele que faz. Realmente é Ele que transforma os corações, transforma as circunstâncias, e isso é maravilhoso. Então, queridos, o Senhor, Ele nos treina, nos ensina para a batalha. Amém? Romanos 4, versículo 3 e 4, fala algo muito interessante, né? Olha só, pois diz a Escritura, Abraão creu em justiça e isso lhe foi imputado. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, não é Romanos 5, perdão. Eu falei naquela hora, eu tinha consertado, mas é Romanos 5. E, aliás, você consertou lá Juízes 4, né? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Então, queridos,
Olha só, a Bíblia diz aqui, né, que depois da tribulação, ela será transformada nas nossas vidas em experiência. Mas até que essa tribulação, ela se transforme em experiência, há um processo nas nossas vidas, há uma guerra aí até que a gente, né, realmente entre para o campo da experiência. Sabe por quê? Porque Deus não dá curso de teoria. Ele dá curso é na prática, é na experiência, é na vivência. Amém? Então a guerra vem, mas o que vai me restar disso é experiência. Aleluia, né? É a prática, não tem como a gente fugir disso, né? O Senhor, Ele nos dá essa bênção de vivermos a prática. Para quê, queridos? Porque a nossa guerra é para avançarmos no crescimento, é para rompermos, né? Coisas que acontecem, situações que nos sobrevêm nas nossas vidas, né? E às vezes são guerras que a gente trava vez após vez e muitas vezes não obtemos a vitória, muitas vezes estamos repetindo as mesmas coisas. Aparentemente, né, achamos que não estamos tendo vitória, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer mostrar algo, o Senhor quer abrir os nossos olhos, o Senhor quer falar conosco, que precisamos estar atentos para ouvir o Senhor. Então a nossa guerra é para crescimento, é para avançar, é por nossas famílias, é pelo reino de Deus. É pelo reino de Deus de forma abrangente, mas também a nível pessoal. Amém? É também para nos levantarmos a favor da casa de Deus, a favor do ministério. A palavra ministério significa trabalho. Então qualquer coisa que você desenvolva na casa de Deus, né, qualquer ministério que você esteja ali, você está trabalhando, você está sendo útil nas mãos do Senhor, né? Você está cumprindo o propósito do Senhor, mas o inimigo, ele vem contra nós para tentar impedir o avanço da casa de Deus. Mas não apenas o avanço da casa de Deus, do reino de Deus, mas também o nosso avanço pessoal como pessoas, como filhos de Deus, né? Dentro do propósito que Deus tem para cada um de nós. Então, nós precisamos ter isso em mente. Se a coisa não está rompendo, saiba de uma coisa: tem uma guerra que precisa ser vencida, e você já está do lado vencedor, do lado que vai te levar à vitória em nome de Jesus, porque o nosso Deus é assim. E hoje nós vamos falar de alguns aspectos na vida de Débora, que fala muito com a igreja, que fala muito com as nossas vidas, né? Que fala coisas que vai nos fortalecer nessa noite, amém? Então, Débora, ela é um tipo da igreja. E hoje nós vamos ver isso aqui de uma forma muito tremenda, que você possa abrir o seu coração. Então, 3 aspectos na vida de Débora que nós precisamos aprender. A primeira coisa que nós precisamos aprender aqui com Débora é que Débora era uma mulher cheia do Espírito. Uma mulher cheia do Espírito. Vamos ver aqui. Juízes, capítulo 4, versículo 3 e 4. Olha só o que a Bíblia diz. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Então, queridos, olha só, né? Aqui Deus mostra o currículo de Débora. Tão interessante que nesse currículo de Débora fala, né, que ela era profetisa, mulher de Lapidote, juíza. Alguém aqui já fez um currículo que você colocou assim, que você era esposa de fulano? Ou que você era marido, né, de fulana? Não, né? Você não precisou colocar isso no seu currículo, quem era seu cônjuge. Mas é muito interessante que Deus deixa registrado isso aqui com propósito. Porque tudo que está escrito na palavra foi escrito com propósito nas nossas vidas. Até aquela genealogia, aquela contagem do povo de Deus, lá em Números, tudo foi escrito com propósito para as nossas vidas. Amém? Então aqui, né, Deus mostra
que ela era uma mulher casada. Menciona que ela era casada com este homem, com Lapidote. Isso é muito interessante, que nos faz pensar na primeira mulher que foi criada. Então, a primeira mulher que foi criada, ela foi criada já uma esposa. Ela já nasceu esposa, gente. Então, Eva não nasceu solteira. Aí, de repente, Deus poderia ter criado ela do outro lado do jardim, vamos pensar assim. E aí ela saía bonita, maravilhosa, correndo atrás das borboletinhas, dos beija-flores, não sei, conhecendo as florzinhas e bonitinha para depois conhecer Adão, para criar um clima, coisas assim. Não, solteira, né? Não, ela já casou, aliás, ela já nasceu casada. Nossa, não aproveitou a solteirice, não tinha isso. Na verdade, ela já nasceu abençoada. Amém? Aí, ai, pastora, então quer dizer que a bênção está no casamento? Está no casamento, sim. Deus tem aí uma bênção muito especial para os solteiros. Mas não é disso. Vai receber, irmã. Eu sempre falo que a Gláucia, ela vai receber o melhor de Deus. Amém. Então, não é disso que a gente está querendo falar aqui, mas aleluia, Deus tem o melhor de Deus. Não, Deus não tem uma vida aí para você viver sozinho, sozinha, não. Deus tem o seu companheiro, Deus tem a sua companheira. Essa mulher de Deus, esse homem de Deus é bênção. Recebe mesmo, minha irmã. Glória a Deus. Então, é bênção, né? Então, Deus, quando Ele criou essa mulher, Ele não criou uma mulher maravilha, linda, sensual. Apesar de que eu imagino que era muito linda, assim, porque tudo que Deus faz é bonito, né? Você é lindo, você é maravilhoso, né? Aí tem algumas pessoas que se acham que não são tão bonitas assim, mas, na verdade, a gente precisa, às vezes, ajudar a natureza, passar um batom, não sei, dar uma ajeitada aí, né? Para a gente cumprir o propósito de Deus, né, lindos? Glória a Deus. Então, ela não era essa mulher assim, forte, né? Como a gente vê nos filmes aí, aquelas mulher guerreira, aquela Xena, né? Guerreira, aquela coisa toda. Não, ela criou uma mulher, mas ela já nasceu esposa, ela já nasceu auxiliadora. Só que ela caiu na conversa de Satanás, quando ele chega para Eva e diz assim: é só isso que você pode fazer? Só ser esposa? Você pode muito mais do que isso. Você pode ser como seu Criador. Coisa que ela já era, né, gente? Já era imagem e semelhança do seu Criador. E aí o diabo vem com uma conversa fiada ali para tentar enganar Eva, né? E a mesma conversa, porque esse relacionamento, ele aponta para a igreja, né? Quando fala em ser esposa, está apontando para a igreja. E é isso que nós queremos compartilhar hoje, sobre essas questões da igreja. E aí, muitas vezes nós caímos nessa conversa, né? Que o que você faz é tão pequeno, tão irrelevante, não faz tanta diferença assim, a sua vida não faz tanta diferença assim, é só isso que você pode. Muitas vezes o inimigo vem com essas histórias, com essas conversas, gerando frustrações, tristezas, desânimos e N coisas, né, que se passam muitas vezes na mente das pessoas, mas isso não passa de um engano do diabo. Não passa de uma mentira. Então, Eva já era essa imagem e semelhança, né, do Senhor, assim como nós, igreja, né? Nós somos muito mais agora do que isso, porque nós somos filhos e filhas de Deus. Agora nós nos parecemos mesmo com o nosso Pai, nós puxamos o nosso papai, amém? Como igreja do Senhor. Então, o que nós vemos aqui em Débora? Ela, uma esposa casada com Lapidote. E Lapidote significa tocha, né? E isso nos fala de algo maravilhoso, porque tocha aponta para Jesus. É um dos significados, né, de Jesus aqui. Daniel, capítulo 10, versículo 6, nós não vamos ler, vamos apenas mencionar, porque se repete depois isso em Apocalipse. Daniel, ele vê a visão do futuro. Ele vê uma visão do futuro, porque depois João vê
ainda mais. Ele tem uma visão ali de Jesus. E a Bíblia descreve aqui nesse versículo que os seus olhos eram como tochas de fogo. Então, queridos, olha que coisa maravilhosa. Como igreja do Senhor, nós temos essa tocha dentro de nós, o Senhor. Então, Débora, ela era casada com a tocha, ela dormia com a tocha, ela acordava com a tocha, ela conversava com a tocha. Amém? Ela tirava dúvidas com a tocha, tinha intimidade com a tocha. Porque isso é que nos faz sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. É essa tocha dentro de nós. É essa tocha acesa que nos incendeia. Amém, queridos? É o nosso relacionamento com o nosso esposo, Jesus, que habita em nós. Aí você pode pensar assim, né? É porque às vezes alguns homens têm essa dificuldade, né? De pensar nessa tipologia. Mas nós somos... noiva de Jesus como igreja, porque todos nós fomos unidos com Cristo e nós nos tornamos um espírito com Ele. Aqui em 1 Coríntios 6,17 fala da nossa união. A união de Débora e Lapidote, ela aponta, ela representa a união de Cristo e a igreja. Olha que coisa maravilhosa. Então, queridos, essa intimidade com Deus, essa intimidade com a tocha, esse relacionamento com a tocha, que é Deus em nós, isso é que nos faz ficarmos de pé. É isso que nos mantém vivos. Amém? Vivos e apaixonados pelo Senhor e pela igreja. Pela obra do Senhor, porque estar apaixonado pela igreja é algo muito importante, porque assim, quando eu estou apaixonado pela igreja, eu estou apaixonado por mim mesmo, porque eu sou igreja do Senhor, e todo mundo que se ama, lava seu cabelo, se arruma, se penteia, se perfuma, porque todo mundo se ama e se cuida. Não é verdade? E quando nós pensamos assim como igreja, que nós nos amamos, nós amamos a igreja, nós vamos pensar em que nós vamos querer fazer algo por ela. Amém? Que você abra o seu coração para receber essa paixão, esse fogo, essa tocha. Lá em Cantares 2,16 diz: o meu amado é meu e eu sou dele. Vamos repetir isso junto comigo. O meu amado é meu e eu sou dele. Amém, queridos. Quando você tem revelação da sua união com Cristo, o seu espírito é incendiado. Quando você tem essa revelação da sua unidade com Ele, de quem é Ele na sua vida. Gálatas 19:20. Nós não vamos ler também, mas diz assim, que agora eu estou em Cristo e Cristo vive em mim. E agora esse viver que eu tenho, não vivo mais por mim mesmo, mas pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim. Amém? Então, isso fala, queridos, do resultado da troca do Calvário. O que era pecado, o que traumatiza, o que era prejudicial. Agora Cristo vive em mim. Agora Cristo vive em mim. E quando eu entendo isso, a minha vida é revolucionada. Sabe por quê? Porque aí quando eu estou naqueles dias difíceis, em que eu estou querendo dar uma má resposta para alguém que eu estou muito chateada. Aí quando eu penso na minha união com Cristo, Cristo vive em mim. Ai, peraí, eu vou contar até 1 milhão agora, porque tem que ser 1 milhão, porque até 10 não vai dar certo. Então, porque Cristo vive em mim, eu vou fazer fluir quem é Cristo através das minhas atitudes, através das minhas palavras, através da minha vida. Amém? Então, os meus relacionamentos não dependem mais de eu ser uma boa pessoa, mas depende do não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu. E aí Ele me capacita a ter boas respostas, a ter boas atitudes. Amém? Porque não é de mim mesmo, é Ele que me capacita. Então, vamos declarar isso aqui. Eu creio na minha união com Cristo, porque o meu amado vive em mim. Amém, glória a Deus. Agora, a segunda coisa, o segundo aspecto na vida de Débora,
Gente, isso aqui é maravilhoso. O segundo aspecto na vida de Débora. Débora era coluna na casa de Deus. Débora era essa coluna na casa de Deus. Juízes, agora consertado, né, William? Juízes 4:5. Juízes 4:5. Ela tendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então, olha só, queridos, a Débora, ela tendia debaixo de uma palmeira. Palmeira significa coluna. A palavra palmeira significa coluna. E coluna é algo que sustenta uma construção, não é verdade? Então, é algo muito interessante isso, porque nós, enquanto corpo de Cristo, nós também somos colunas na casa de Deus. E nós vemos isso lá no tabernáculo, porque o que tinha, tudo que tinha ali no tabernáculo, cada coisa, cada objeto sagrado, né? Cada coluna ali, tudo tinha uma simbologia. E aqui em Êxodo 27:17, fala que o tabernáculo tinha várias colunas ligadas umas nas outras, e na parte superior era cingida de prata. Agora, coloca aí para a gente a imagem da coluna, William, das colunas, olha só. E aí a gente pode ver exatamente como está descrito aqui, né, em Êxodo 27. Aqui a gente peguei uma imagem que só pega um pedacinho das colunas, um pedacinho do tabernáculo, ali da parte externa do tabernáculo, do átrio. E aí a gente vê várias colunas, e a parte superior, como que cabeça ali, sobre as colunas, era cingida de prata, né? E todas as colunas, elas tinham umas hastes em cima, né, laterais, que elas se sustentavam umas às outras, né? E elas eram ligadas umas às outras. Então, queridos, isso aponta para a igreja, que nós, enquanto colunas na casa de Deus, nós estamos ligados uns nos outros. E a prata, aqui, essa parte que é revestida de prata, aponta para o senhorio de Cristo, porque Cristo é o nosso cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Então, nós, como colunas na casa do Senhor, estamos ligados uns nos outros, né? Enquanto membros no corpo de Cristo, nós somos a coluna na casa de Deus. Estamos ligados. Significa, queridos, que nós dependemos uns dos outros para nos levantar como igreja. Porque a igreja verdadeira, de fato e de verdade, são colunas que se edificam, que exortam uns aos outros, que abençoam a vida um do outro, que ajudam um ao outro, que motiva um ao outro. Amém? Então, uma coluna sozinha tem como, por exemplo, sustentar esse prédio? Se tivesse só uma coluna aqui, ó, já tinha desabado há muito tempo, não é verdade? Porque uma coluna só não sustenta. E assim nós, queridos, sozinhos nós não vamos a lugar algum, na verdade. Nós não vamos conquistar nada, mas quando nós entendemos que a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, ela depende uns dos outros, ela depende dessa ligadura bendita, de estarmos ligados, de estarmos aliançados, queridos. Isso é maravilhoso. Talvez você é alguém que não tem nenhuma função na igreja, né? Não está desenvolvendo nada, ou, sei lá, por um tempo, não sei, ou chegou agora, está aprendendo isso agora. Mas uma coisa é importante, que você tenha aliança com seus irmãos. Aliança com os irmãos é muito, muito, muito importante. Muito importante, porque quando nós estamos ali aliançados, queridos, nós conseguimos nos firmar. Amém? Porque a nossa aliança é a base da nossa vitória contra o inimigo. Amém? Se nós quisermos ser vitoriosos contra o inimigo, nós precisamos ter aliança uns com os outros.
Queridos, isso é tão forte, tão tremendo, que ontem, né, eu e as minhas amadas parceiras ali da minha cela tivemos uma experiência tão maravilhosa. Aliás, essa semana, né, eu e uns irmãos, uma família do Marcão foi comigo, a gente foi, inclusive, ele e a família toda. Saímos para visitar alguns irmãos, e o resultado dessa visita é que todos que nós visitamos estão aqui, aleluia. E para fechar com chave de ouro nossas andanças de visitações, ontem nós fomos, eu, a Divina e a Cláudia, visitar umas irmãs, e foi tão poderoso, queridos, o que Deus fez. E as irmãs compartilharam situações, elas estão aqui, aleluia, compartilharam situações que estavam vivendo, que o maligno se levantando e usando a boca de pessoas, né, de trabalhos malignos ali e tal. E foi tão maravilhoso, porque enquanto eu estava liberando a palavra, a Divina e a Cláudia estavam amém, amém, concordando em fé. O amém é muito importante, porque ajuda a elevar o ambiente. O amém é concordar com Deus, amém? O amém é concordar com o propósito de Deus na sua vida. E o amém também, ele glorifica a Deus quando nós estamos reunidos no culto. Um glória a Deus, um aleluia faz toda a diferença no meio da igreja. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, foi maravilhoso, porque depois, assim, em que nós oramos, veio o derramar do Espírito Santo, porque, queridos, há momentos na batalha que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E ali foi maravilhosa a experiência que nós tivemos, e foi só uma gota no oceano, porque nós vamos viver ainda muito mais como igreja, esse encher do Espírito, esse transbordar do Espírito Santo, amém? Então, ela era casada com essa tocha, mas ela era essa coluna que edificava uns aos outros e que liberava essa unção, né? Nós como igreja precisamos liberar essa unção na vida do outro que está ali precisando, né, ser renovado na sua fé, está ali às vezes na sua casa cabisbaixo, entristecido, precisando de uma palavra de Deus. Às vezes nós julgamos que o irmão está acabrunhado, está, né, a irmã de cara feia, porque ela está chateada com algo e talvez não vai gostar da minha visita. E isso é mentira do diabo. Vai fazer uma visita na casa dos irmãos, já chega sorrindo, que com certeza Deus já vai à sua frente e vai liberar algo ali, porque somos colunas uns dos outros, nós abençoamos a vida uns dos outros, amém, queridos? Então, Débora era essa coluna, porque ela tinha aliança com seus irmãos, e Deus falou sobre 2 tribos que deveriam ir à guerra com ela, Juízes 4, 6 e 9, né? Não vamos ler, mas depois você lê esses textos lá de Juízes, que fala da vida de Débora. Mas Deus diz, né, aqui para Débora, levantar apenas 2 tribos, Naftali e Zebulon. Por que será, né, que Deus pediu isso? Porque poderia ir todo o exército, afinal de contas, o inimigo estava se mostrando todo poderoso, com carros de ferro, coisa que Israel não tinha essa tecnologia, né? E assim, todos assim muito fortes ali, né? Mostrando a cara feia deles, de furiosos, né? De poderosos. Mas aí Deus, pera lá, que eu tenho algo contra vocês, né? Que eu tenho algo para vocês. E aí ele chama Naftali, que significa exaltado, e Zebulon, que significa batalha. E era exatamente isso que Deus estava querendo mostrar. Era o que Deus queria. Porque, queridos, tudo de Deus, tudo o que Deus requer é que a glória dele seja manifestada. Porque a glória de Deus precisava se manifestar nessa guerra. Por isso, ele é exaltado na batalha. Amém? Exaltado na batalha. E era exatamente isso que Deus queria, né? No Salmo 144, versículo 12, diz assim, lembrando que esse 144 é aquele que a gente leu no início, que Deus nos capacita, nos treina, nos ensina para a guerra. Aqui no versículo 12, inclusive é um versículo que eu dou assim para vocês de presente, né? Quem sou eu? Porque já está na Bíblia, mas é uma dica poderosa para você orar pelos seus filhos, amém? E não só pelos seus filhos, mas também pela casa de Deus,
pela igreja. Nesse salmo diz que os nossos filhos são como plantas viçosas e as nossas filhas como colunas no palácio, né? Ou seja, são pessoas que fazem a diferença, são poderosos na terra, são colunas, são aqueles que sustentam. Então Deus te chama para ser coluna, percebeu isso? Você pegou isso aí para você? Então você é coluna. Então não basta apenas ter muitos pastores e líderes como coluna, não, mas é necessário que tenha muitos membros, muitos irmãos como coluna, amém, queridos? Como coluna de Deus. Então que possamos nos levantar como colunas que sustenta a casa de Deus, que sustenta a obra de Deus. Uma pergunta: se aquela célula de crianças, você que tem célula de criança, se depender de você, ela vai fechar ou ela vai continuar? Se aquela área que você está ali na igreja, né, dependesse de você, aquilo vai para frente ou vai terminar aí nas suas mãos? Ou melhor ainda, mais forte, essa igreja, se depender de você, ela vai continuar ou ela vai encerrar aqui? Olha só, gente, porque somos colunas. Realmente a igreja precisa de mim e de você, precisa de todos nós. O Senhor é o dono da igreja, Ele é o cabeça, é Ele que derrama unção, mas Ele não vai fazer tudo sozinho, porque Ele conta conosco como suas colunas, amém? E são colunas que andam em aliança, amém, queridos? Não pessoas que estão aí para criticar uns aos outros, para dar problema, para não sei o quê, embora trabalhar com pessoas é isso mesmo, mas coluna é sábia, né? Para abrir os olhos e falar em amor, amém? Das debilidades aí do outro. Então, queridos, aí precisamos nos levantar como colunas. Então, permaneça como coluna. Não abra mão daquilo onde o Senhor te colocou, mas se levante em Deus. E talvez você está chegando agora, já pensa aí como que eu vou fazer para me envolver aqui, porque eu sou coluna. Amém? Queridos, quero contar rapidamente uma pequena historinha de uma mulher que chama Maria Augusta. Essa mulher, há mais de 40 anos, 40 e tantos, quase 50 anos atrás, ela era muito difícil para ela ir à escola dominical naquela época, e ela era difícil para estar indo com seus filhos, porque aqui no Novo Mundo acho que só existia um ônibus, e era muito difícil, e para levar essas crianças para a escola dominical, porque aí tinha que ir e vir 2 vezes, à noite tinha culto e tal. O que ela fez? Ela desenvolveu um trabalho com crianças debaixo de um pé de abacate, lá da casa dela. E aí, realmente a prioridade eram os filhos dela, mas vieram as crianças da vizinhança, e vieram crianças dos bairros aqui de perto, começaram a frequentar ali debaixo de um pé de abacate, queridos, e olha, disso surgiram muitos homens e mulheres de Deus. Essa mulher, essa Maria Augusta, é a minha sogra. E ela foi muito usada por Deus, né? Com todas as dificuldades, debilidades dela. Quem conhece a nossa história, né, da família, nos conhece e sabe muito bem. Mas ela foi usada por Deus para fundar uma igreja aqui no Novo Mundo. Sabe aquela igreja cristã evangélica que tem ali perto daquele supermercado do outro lado ali, do portal? Pois é. Foi fundada através de um trabalho com crianças debaixo de um pé de abacate. Inclusive tem algumas irmãs, tem uma irmã, né, que está aqui, que ela é fruto desse trabalho. Outro dia foi um irmão ou outra, não, na verdade tem 2, né? Quem mais está aqui que é fruto desse trabalho? Além da Simone e a Rosa. As 2 aqui são filhas na fé praticamente da dona Maria Augusta. Elas eram meninas, elas eram crianças. Não é? Embora sejam jovens ainda, entregando a idade das irmãs. Mas ela, sabe, foi bênção. Gente, com toda luta, com toda dificuldade, com todas as questões da minha sogra lá, não era perfeita, não. Mas ela entendia que ela era coluna, gente. Ela tinha esse entendimento. Olha, tanto que isso é forte. Gente, de vez em quando a gente conhece pessoas por aí, fala assim, você é nora da Maria Augusta? Nossa, se eu sou crente hoje, é por causa lá das historinhas que ela contava debaixo do pé de abacate. Aí, outro dia, bateu alguém lá na porta de casa e falou assim,
A Maria Augusta ainda é viva? Falou para o Jairo, né? Que é o filho da Maria Augusta, nosso pastor. Ela ainda é viva? Sim. Eu gostaria muito de vê-la. Eu sou filho dela. Ele falou, como assim filho dela? Eu sou filho dela e não te conheço. Eu falei, não, mas é porque contou a história do pé de abacate. Ele, tá, sei da história. E aí ele entrou e foi lá. A hora que ele viu a dona Maria Augusta, hoje ela é acamada. A gente tem que fazer todo um processo lá com ela. Ela já está bem variada, mas ela nunca esquece da palavra, gente, porque ela era daquela mulher, daquela época que memorizava textos inteiros da palavra. E isso ela nunca esquece. E isso é uma coisa boa, que ela exercita a memória através disso. E esse homem chegou lá e viu a dona Maria Augusta lá e começou a chorar. Mas você foi bênção na minha vida, como eu louvo a Deus pela sua vida. E assim, queridos, foram várias. Depois, vai fazer 4 anos que nós estamos morando ali na casa da minha sogra, para cuidar dela, porque ela precisa de cuidados especiais. Mas durante esse tempo foi muita luta, não foi fácil não. Mas eu tive muitas experiências com Deus. Olha aí a guerra. E Deus é exaltado nas batalhas. Deus, Ele fala conosco, Ele nos treina. Ele nos molda, Ele trata conosco. Então, como Deus usa a dona Maria Augusta para falar comigo, queridos, é muito tremendo, muito poderoso. E a terceira coisa, terceiro aspecto na vida de Débora é que ela tinha um espírito profético. Débora tinha um espírito profético. Agora, o que é ter um espírito profético, meus irmãos? Aqueles profetões aí, aquelas profetiza, que rodopia, que fala, que se levanta, isso que te digo, aquela coisa toda, que faz aquela impostação de voz. Aí a gente pensa às vezes assim, nossa, é alguém que está acima da média. Não é disso não. O espírito profético é o espírito de Cristo em nós. Nós já temos. A tocha já está em nós. Amém? É o espírito de Cristo nas nossas vidas, nós nos unimos com Ele. Então, nós possuímos esse espírito profético que precisa ser ativado na igreja, que precisa ser ativado em nós. Então, é o espírito de Cristo, é o que ouve a voz de Deus e fala da parte de Deus. É esse espírito que ouve e fala e declara o que está no coração de Deus. Olha aqui, vamos ler Juízes capítulo 4, 14. Juízes 4, 14. Débora, ela entregou uma palavra aqui para o comandante. Olha só o que ela diz. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? E aí era só até aqui. Olha só que ousadia dessa mulher, um espírito profético. E ela foi ousada para falar assim com um comandante. Mas na verdade a gente conhece a história, sabe que ele estava ali, tinha fraquejado. E ele, no texto, você vai ler e vai ver que ele disse que só iria à guerra se Débora fosse. E aí então ela decide ir, não é? Mas porque Deus tinha, na verdade, um propósito para isso. Deus tinha algo, né, para ser feito. E aí a gente vê aqui que Débora, ela libera a palavra profética aqui antes da guerra. A guerra ainda não tinha começado, só havia aquela ameaça do inimigo, só havia, né, aqueles rumores ali daquela guerra, né? Mas o espírito profético, ele antecipa as ações do inimigo antes que ele atue. Então, o espírito profético, ele serve para isso, queridos. Para que você venha destruir as forças do inimigo antes que ele haja na sua casa, na sua família, na sua vida, né, no propósito que Deus tem para as nossas vidas como igreja. É surpreender o inimigo antes que ele execute seus planos. Então, Débora diz assim: pode ir, que você vai vencer. Porque o Senhor vai adiante de você. O Senhor vai à sua frente. Gente, de fato, Deus foi exaltado na batalha. Porque realmente foi uma vitória sobrenatural.
Foi sobrenatural. Deus realmente foi à frente, destruindo o inimigo. E a gente vê aqueles filmes de super-herói, né? O super-herói vai na frente ali com tanta imponência, com aquela coisa toda, aqueles efeitos especiais nos filmes, né? Mas no mundo espiritual, isso é ainda melhor e muito mais forte do que isso. Porque o Senhor vai à nossa frente, e se a gente pudesse visualizar milhares de anjos, sabe? Aquela grande vitória do Senhor a nosso favor. Sabe, querido, na sua guerra, o Senhor vai na sua frente. O Senhor te faz vencer a guerra, amém? Aquela batalha, o Senhor, lembra que Ele te capacita, Ele te ensina, e no decorrer da guerra Ele vai te ensinando, vai te mostrando, vai te fazer ver o inimigo para que você o mate, em nome de Jesus. Então, ela libera uma palavra, ela libera ali a palavra de Deus, né? E o Senhor se coloca à frente, né? E o Senhor se coloca à frente porque ela liberou essa palavra. Então, nós precisamos crer e falar, amém, querido? Liberar com a nossa boca aquilo que a Bíblia diz, a nossa vitória, amém, queridos? Então, essa guerra, ela foi vencida através de duas mulheres. Uma era uma líder militar, na verdade ela teve que se tornar uma líder militar por um propósito de Deus. E outra foi uma dona de casa, Jael. Aqui em Juízes, no capítulo 4, versículo 16. Vamos ler aqui. Juízes 4, 16. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Erosete, Ragoim, e todo o exército de Císera caiu ao fim da espada, sem escapar nenhum sequer. Nenhum sequer. E aí depois a gente não vai ler, porque é um texto comprido. O que acontece? O Císera, né, o comandante do exército do inimigo, ele foge, ele abandona ali a sua carruagem, ele desce e vai se misturar no meio do povo como que disfarçado. E aí o que ele faz? Ele entra lá pelo meio do povo de Israel, e uma mulher chamada Jael vê o inimigo e ela convida ele a entrar na sua tenda, né, serve algo ali para ele beber. Enquanto ele dormia, ela vem com uma estaca e enfinca na cabeça do inimigo. Ela mata o inimigo. Então foi uma vitória realmente sobrenatural. Então foi vencida através de duas mulheres. Uma líder, porque na casa de Deus, no reino de Deus, nós temos aqueles que vão à frente, que são líderes. Mas também a dona de casa, as colunas, amém? Os membros que estão ligados uns aos outros têm esse poder de matar o inimigo. Amém, queridos? De matar o inimigo. Então Jael vem e enfinca a estaca na testa ali do comandante do inimigo e mata, definindo a vitória. Então duas mulheres definiram essa vitória. Deus foi exaltado porque o inimigo foi envergonhado. Mas algo muito tremendo, queridos. Eles não precisaram lutar nessa guerra. Eles não precisaram, né, ter sangue derramado, coisas assim. Não, porque o Senhor já foi à frente. O Senhor deu a vitória. Amém? E interessante que Jael não esperou o inimigo vir até ela. Não, ela que vai até o inimigo. Ela vê o inimigo. Ela identifica o inimigo. E aí ela rapidamente toma uma atitude contra o inimigo. Então, queridos, que possamos nos antecipar à guerra com as nossas orações. Porque a estaca que nós temos nas nossas mãos é o poder da oração. E nós vamos orar proibindo que Satanás e seus demônios ajam na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, na casa de Deus. Vamos usar as nossas armas espirituais e vamos matar todos os inimigos. Vamos acabar com eles em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, é essa força que nós temos no Senhor.
Ele nos capacita para a guerra, Ele está à frente, mas Ele conta conosco como colunas, como pessoas incendiadas, cheias do Espírito Santo, amém? Então, olha só que coisa maravilhosa. Nós não podemos permitir que o diabo haja na nossa casa. Nós temos que orar protegendo os nossos irmãos. Como pessoas aliançadas, que têm aliança uns com os outros. Nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos abençoar a vida uns dos outros. Amém? Nós não vamos permitir que o maligno, que o inimigo, ele cumpra seus planos diabólicos contra a vida dos nossos irmãos. Sabe, é interessante que o texto fala que o marido de Jael, ele queria fazer as pazes com o inimigo. Olha que loucura. Em tempo de guerra, está lá alguém, né, no meio da casa de Deus, querendo fazer as pazes com o inimigo. E só que aí Jael vai lá e mata o inimigo antes que ele faça as pazes com o marido dela. Né? Isso é algo muito tremendo, queridos. Talvez a gente possa perceber que tem alguém do nosso meio que está querendo aí fazer as pazes com o maligno. Vamos supor uma coisa assim muito ridícula que eu vou falar, mas assim, às vezes um jovem está ali conversando, é uma ideia apenas, né, uma coisa que me veio aqui, conversando com outro jovem, dizendo, não quer saber de uma coisa, essa vida não vale a pena, esse negócio de ir na igreja não vale a pena, eu vou para a festa, eu vou tomar todas, eu vou não sei o que lá, só fazer o que não deve, né? Mas aí o outro, como coluna, né, começa a trazer algo de Deus. Olha, essa vida no mundo não vale a pena. O que realmente não vale a pena é a vida no mundo. Porque isso nos afasta de Deus, isso nos leva para o precipício, coisas desse tipo, não é? Claro que isso não acontece no nosso meio, glória a Deus, aleluia. Está todo mundo firmado na rocha, né? Mas o que é isso? Às vezes tem pessoas que estão aí com atitudes que parece que estão aí assim meio que fazendo pazes, né, com o inimigo. E aí, nessa hora, como colunas, como homens aí cheios da tocha dentro de nós, homens e mulheres, né, cheios do Espírito, que tem o quê? Uma palavra profética, nós vamos alertar os nossos irmãos, amém? E às vezes, coisas que acontecem no reino, coisas que acontecem no ministério, muitas vezes um está querendo se sobrepor ao outro, né? Está querendo aí achar que é a última Coca-Cola do deserto. Eu até hoje de manhã falei do pessoal do louvor, mas vou poupar eles, né? Mas assim, alguém que quer, não, eu sou realmente, olha, o pastor me põe na escala todas as vezes, porque eu sou demais. Porque eu sou o cara. Gente, isso é comportamento de quem já está começando a fazer as pazes com o inimigo, sabe? Isso não é de Deus. E aí, a coluna que está ali por perto, para ser suporte do seu irmão, às vezes você não tem uma palavra para falar na hora, mas o que você vai fazer? Você vai orar. Você vai pensando, esse irmão está se achando. Nossa, Deus, ele está se aparecendo aqui, né? É uma coisa que não acontece, amém, aleluia, é só um exemplo. Mas, e aí, muitas vezes você não está preparado para falar naquele momento, porque às vezes nós somos carnais, né? A gente quer falar um negócio ali para abafar o irmão, para dar um cascudo nele ali, porque ele está se aparecendo. Mas a gente tem que andar no Espírito, amém? E aí a melhor coisa para se andar no Espírito é orar. Você vai orar pelo irmão, vai orar pela irmã, amém? Que está ali tendo um comportamento que não é legal, que está, nossa, está começando a dar ideia para o diabo ali na vida dela, né? Não está vendo o que está acontecendo, a gente está na guerra, mas está fazendo as pazes com o inimigo. E aí, no momento certo, Deus vai te dar uma palavra e com certeza você vai ser bênção na vida uns dos outros. Vamos falar em amor. Mas como colunas que estamos ligados uns nos outros, nós não podemos ficar chateados quando nós ouvimos crítica do outro, quando nós vimos comportamentos que não são legais assim, e deixar para lá, sabe? Não, eu não vou me meter nisso aí. Gente, nós precisamos se meter sim, mas de forma certa, amém? De sermos bênção, de sermos essa pessoa que tem uma palavra profética, que tem esse espírito profético, para abençoar, gente, porque a palavra profética, ela é isso aí, sabe? Ela vai antever as ações do inimigo
na vida do irmão, porque às vezes o irmão ou a irmã não sabe que ela está caindo ali numa cilada do diabo. O diabo pode fazer algo terrível para querer destruir, né, as nossas vidas, mas quando nós falamos, às vezes a gente quer se poupar de não falar, porque, né, eu não vou me meter nisso, porque, querido, mas nós podemos ser bênção na vida um do outro, abrir os olhos uns dos outros, orar uns com os outros, porque essa não é só a parte de consolar, de chorar, de colocar o ombro amigo, de orar na cabeça do irmão, mas é também falar algo para alertar, para abrir os olhos, amém, queridos? Né? Mas isso é tão gostoso, essa vida da igreja, quando nós temos essa revelação, queridos, de que como tochas, né, como pessoas que têm a tocha dentro de nós, pessoas que somos colunas, pessoas que têm a palavra profética, que têm um espírito profético, e nós vemos Deus indo adiante de nós, e aí Deus é exaltado nas nossas batalhas, na batalha da casa do reino, da construção do reino, amém, do avanço no reino de Deus aqui nesse lugar, mas também nas suas guerras pessoais. E é por isso que nós precisamos um do outro. Sai dessa mentira do diabo. Não deixa o diabo continuar te enganando, que você sozinho, do jeito que você está, vai continuar bonitinho da Silva. Pode até ser que você passe a vida inteira assim, mas você não vai fluir no Espírito. Você não vai viver o melhor de Deus se você estiver sozinho. Porque uma coluna sozinha não sustenta nada, não sustenta o reino de Deus. Mas você estando ligado uns nos outros, aí a gente pode fazer uma grande obra para o reino de Deus, para a glória deles, amém? Então foi poderoso o que Deus fez ali, nessa história que nós lemos. Então quando uma igreja, ela tem pessoas como tochas, que são colunas na casa de Deus, e que possuem um espírito profético, aí nós teremos e veremos vitórias sobrenaturais acontecer, e nós iremos declarar que Deus é exaltado na batalha. Ele é exaltado na batalha. Ele é exaltado nessa igreja. Ele é exaltado nas nossas vidas. Amém? Quero convidar a equipe de louvor, né? E alguém que já vai ministrar a ceia, já pode se aproximar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé nesse momento. Glória a Deus. Aleluia. Você que está aí ao vivo aqui comigo, aqui no Instagram e no Facebook, entre nesse espírito, se envolva com aquilo que Deus vai derramar, porque Deus vai derramar uma unção poderosa sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Feche seus olhos, comece a orar. Comece a se levantar em Deus, comece a visualizar a sua vitória, comece a ver Deus exaltado nas batalhas aí na sua história, comece a se ver como essa coluna, comece a se ver e a se posicionar como essa pessoa que tem esse espírito profético, aleluia. Ore agora, receba essa unção. Há uma unção para ser liberada, há uma unção para ser derramada neste momento. Receba essa unção, amém, flua nessa unção, meu Deus, em nome de Jesus. Espírito de graça, espírito de vida, sopra sobre nós, derrama sobre nós. Senhor, nos desperta para Ti. Oh, Santo Espírito de Deus, vem movendo nas nossas vidas, Deus. Oh, chorecanta lamanaxerelemanarias. Abra sua boca, comece a declarar a palavra, comece a se mover de acordo com o que o Espírito Santo está te direcionando nesse momento. Seja cheio do Espírito Santo. Receba o renovo do Espírito. Receba o renovar sobre a sua vida. Seja renovado. Seja cheio. Aleluia. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Tu és o nosso amado Deus. Obrigada porque o Senhor nos levantou para este tempo, para este momento tão especial, e nos dá a vitória e nos capacita. Aleluia, glória a Deus. Continue nesse mesmo espírito, amém.
Aleluia. Oh, você pode levantar suas mãos. Nós te adoramos. É o Senhor que é o Deus das nossas batalhas. É o Senhor o Deus das nossas batalhas. Nós falamos ao Senhor agora que o Senhor vai na frente de nossas batalhas. É o Senhor. Nós marchamos por causa do Senhor. É por causa do Senhor. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós fazemos menção: o Senhor é exaltado na nossa batalha. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Você pode aplaudir o Deus que é exaltado na sua batalha. Aplauda, aplauda, aplauda. Ele é exaltado na sua batalha. Oh. Quero ler um texto aqui, palavra de Deus, que está aqui em Mateus capítulo 26, no verso 26. Nós estamos aqui num momento tão precioso de ceia. Queridos, como é bom nós entendermos que o próprio Jesus veio fazer com que lembremos mês após mês de que nós somos amados, que nós somos perdoados, que Ele está conosco a cada momento. Quando eu penso que estou só, eu posso ter convicção dentro do meu coração: Ele está comigo. E Ele nos traz hoje para lembrar disso mais uma vez. Mais uma vez. Jesus, na última ceia, Ele fez questão de trazer essa mensagem tão poderosa. Olha só. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. Próximo verso. Ao seguir, tomou o cálice, tomou o cálice e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Alguns? Não, todos. Você está incluído nesse memorial que Ele deixou para nós. E é tão poderoso, querido, sabe por quê? Porque Ele falou para... Aí se você continuar descorrendo o texto, Ele diz: faça isso todas as vezes em memória de mim. Não esqueça do que eu entreguei para que vocês tivessem tudo. Ele fala: façam isso todas as vezes. Todas as vezes. Tenha isso como memorial. Isso é o meu testamento, é o testamento do meu sangue para você. O testamento diz daquilo que alguém deixa para outro. Ele deixou bênçãos sem medidas para você. E a prova de que isso é válido hoje é porque Ele morreu na cruz do Calvário. Não é para você degustar quando você estiver com Ele lá na glória, não. É para você viver isso hoje. É hoje. O que o profeta Isaías profetizou lá em Isaías capítulo 53 é um texto para você viver isso hoje. Diga comigo que é hoje. É hoje. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53, a partir do verso 5: mas de fato Ele foi transpassado por nossas causas, ou por nossas próprias culpas, ou transgressões. Talvez você está aqui nessa noite e está cheio de culpa por coisas que você cometeu. Deixa eu te dizer uma coisa: o sangue de Jesus está aqui para te limpar de toda a culpa, de toda a culpa, de toda a transgressão. O sangue também, Ele limpa, Ele tira você de toda a iniquidade. Tudo aquilo que não é paz, que está em você, tenha convicção: Ele é o príncipe da paz, e foi pelas suas pisaduras que nós hoje temos paz. Paz, paz. Talvez você viveu uma semana muito turbulenta, muito cheia de coisas, meio de situações. Mas o castigo que estava sobre nós, Ele tirou e nos propiciou paz. Ah, pastor,
pastor, meu negócio são as minhas dores, as minhas feridas. Ele diz para você hoje: mediante as minhas feridas eu te saro, meu filho, eu te curo, meu filho, eu te restauro de dentro para fora. Mediante as minhas feridas. Pastor, mas eu estou sendo maltratado, humilhado, torturado. Ele passou por isso, não abriu a boca, para você hoje ser colocado como príncipe. Tirou você de cauda e agora você é cabeça, porque Ele colocou você no lugar de destaque, no lugar de filho amado, E para a gente fechar aqui, para você entender quanto isso é forte, Gálatas capítulo 3, no verso 13. Olha só, quero ler com você, Gálatas capítulo 3, no verso 13. Ele fecha: Cristo nos resgatou, da onde? Da maldição da lei. Porque eu fiz isso e agora eu vou sofrer isso. Eu fiz isso e agora eu vou sofrer isso. Ele te resgatou desse jugo. Hoje você vive em graça abundante. E ele diz mais: fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Não, pastor, tem uma maldição hereditária na minha família que você não está entendendo. Ele estava lá escrito lá, porque está escrito: maldito todo aquele pendurado no madeiro. Estava escrito sobre o seu pai que você hoje é livre de toda a maldição. Ele foi maldição no teu lugar. Deus entregou Jesus para ser tudo aquilo que você merecia ser, para que hoje você possa ser tudo aquilo que Ele é. Tudo aquilo que Ele é. Os queridos vão passar distribuindo aí os itens da ceia. Nós vamos orar com ele na mão. Você vai pegar aí, vai segurar um pouquinho, e nós vamos orar, apresentar diante de Deus, quando você tiver com ele aí na mão. Mas entenda algumas coisas. Hoje você é livre para viver a plenitude daquilo que Ele te projetou para viver. É hoje. Talvez você está aqui, você está acusado. Não, mas hoje eu não vou participar da ceia, porque muitos porquês. O sangue de Jesus, Ele te livra de todos os seus porquês e te dá vida em abundância. Mas é porque meu pecado, Ele não está entendendo. Deixa eu fazer uma oração com você aqui antes da ceia. Percebo isso. Você que pode, você que já pegou o seu pão, feche os seus olhos. Paizinho, eu sei que estás aqui. Talvez esse querido, esse filho amado, esse filho precioso, está aqui, está com tanta guerra interna, tanta guerra no seu interior. E agora eu sei que o Senhor quer ser exaltado nessa guerra interior dele. Deus, ajuda ele a entender o poder do teu sangue, e que por causa do teu sangue, hoje ele tem vida, proteção, liberdade, transformação e, acima disso, pecados perdoados. Ajuda, Paizinho, em o nome de Jesus. Você que já pegou seu pão, levanta aí seu pão, né? Faltam algumas pessoas pegar aí. Queridos, existe um presente de Deus para nós nesses dias. E o maior presente é você entender que o perdão é algo real na sua vida. Não é algo fantasioso de que alguém, uma historinha da carochinha. Não, é algo real para você viver. Algo real. Quando você entende que é perdoado, você vive em um outro patamar, abandona a acusação e fica livre para engrandecer o nome de Jesus. Todo mundo pegou? Todo mundo pegou? Levanta um pouquinho o pão. O pão significa o corpo de Cristo que foi ultrapassado pelas nossas dificuldades, pelas nossas assinuâncias. Você vai levantar e vai dizer comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que a sua morte na cruz foi para produzir vida na minha vida.
todo o cansaço, todo o estresse, todas as dificuldades, o Senhor já levou na cruz do Calvário. E eu reconheço que o teu corpo foi moído para que eu possa ter vida em abundância aqui nessa vida. Por isso eu separo do uso comum esse pão e consagro ele agora para alimento, para fortalecimento, para que eu saiba que dentro de mim há uma força extraordinária que vem do céu e que me promove aos lugares altos, em o nome de Jesus. Amém? Agora você vai pegar aí o cálice. Levanta ele um pouquinho. Diga comigo: esse é o cálice do testamento. Esse é o cálice da aliança. Esse é o cálice de tudo aquilo que o Senhor propiciou para mim na cruz do Calvário. Diga: eu sou perdoado. Diga: eu sou curado. Diga: eu sou restaurado. Não tem nenhum pecado que possa subsistir ao poder do sangue de Jesus. Por isso eu separo do uso comum esse suco de uva, e quando eu ingerir, ele vai ser para mim um memorial de que eu sou perdoado. Aleluia. Agora você pode comer do pão, beber do cálice. Quando você terminar, você pode levantar suas mãos para celebrar isso tudo. Aleluia. Nosso amigo Santo Espírito, você pode levantar suas mãos e dizer isso. Oh, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Sinta liberdade na presença do seu Pai. Sinta liberdade, fique à vontade. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Você pode falar isso para Ele. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? E Ele está aqui. Aqui. Mais que ser bem-vindo, Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. nós te desejamos. Nós te desejamos. Como a nossa ceia pelas águas, nós te desejamos. Nosso amigo Santo Espírito, nós esperamos pelo teu soprar, Jesus. Esperamos pelo seu soprar. Vem com teu óleo, Deus. Com seu óleo venha nos ungir.
teu fogo vem nos batizar. Sinta a presença diferenciada dele nesse lugar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aumenta o volume da sua voz. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Gera expectativa no teu coração. Algo novo de Deus tem. Nós te Deus tem algo desejamos. novo pra você. Deus tem algo novo pra você. É algo novo. É algo novo. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Você pode levantar as suas mãos. O que dizer, O que fazer quando ele vem? está aqui, Jesus. Te adoramos, Senhor. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Você pode aplaudir o Deus que está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Aleluia. Oh. Aleluia. Ele é por você. Ele é pelas suas causas. Ele é por você. Queridos, nós estamos nesse tempo tão poderoso de salvação. Estamos vivendo um tempo onde pessoas estão sendo salvas. E daqui 2 semanas, dia 20, dia 20 agora do mês 3, vamos começar 21 dias de jejum. Por quê? Qual é o tema desse jejum esse ano, do primeiro semestre? Aceleração da bênção. Quem quer aceleração da bênção em todas as áreas da sua vida? Nós estamos aqui muito assim forte, com o coração muito inclinado. A maior de todas as bênçãos, é a salvação. A pessoa que recebe Jesus, ele recebe o pacote completo.
Amém? Você não fica lá, só uma curinha aí para você, só uma libertaçãozinha. Não. Quando você entrega Jesus, você entrega a solução de todos os problemas da pessoa. E nós vamos realmente estar nessa tônica de que a maior bênção é o que nós queremos distribuir nesses dias. Que as pessoas sejam salvas. E eu já queria convidar você para começarmos a orar agora. Vamos começar agora. Aprendemos que nós estamos numa guerra onde Ele vai ser exaltado nas nossas vidas. Então você vai levantar sua mão direita, sinal de autoridade. O baterista ali vai começar a tocar ali uma bateria ali, um negócio de marcha, um negócio de guerra. Amém? E nós vamos guerrear agora. Pensa aí naquelas pessoas que você vai começar a colocar elas agora, vai fazer o exercício já agora, para que elas sejam salvas. E você vai entrar em meio a jejum potencializado em Deus, e todas as bênçãos de Deus serão derramadas na sua história. E a maior de todas as bênçãos serão entregues a essas pessoas aonde elas estiverem. Amém? Você pode levantar a mão direita comigo? Vamos lá? Amém? Amém? Vamos começar a orar? Deus, em nome de Jesus, Deus, nós declaramos agora, nós levantamos agora em clamor como igreja. Nós profetizamos, nós declaramos, é chegado o tempo da bênção do favor do Senhor sobre nós. Nós declaramos, ó Deus, sobre esse jejum, um tempo de vida abundante na vida das pessoas que hoje não têm vida. Declaramos, ó Deus, que muita gente vai se envolver. Declaramos, ó Deus, que o teu favor está liberado. Profetizamos, ó Deus, que a tua igreja entrará nesse jejum e viveremos bênção sem medida. Deus, pessoas que estão afastadas vão se achegar, pessoas que estão distantes vão voltar, pessoas que foram dar uma volta em qualquer lugar no mundo, elas vão voltar, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é poderoso, e o Senhor é o nosso Deus forte na batalha. Nós profetizamos como igreja, nós declaramos que em todas essas coisas o Senhor vai ser exaltado, o Senhor vai ser exaltado, o Senhor vai ser exaltado, o Senhor já é exaltado. Por isso, Paizinho, nós aplaudimos salvação nesse lugar, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Não cesse de orar. Lá na sua célula, ore. Amanhã, segunda-feira, ore. Você é uma bomba atômica num quinto dos infernos, e você vai resgatar muita gente pro Rei dos Reis, amém? E o pessoal vai cantar aqui mais alguma coisa, e você fica muito à vontade para abraçar, para cumprimentar essa pessoa que está do seu lado e declarar na vida dela uma bênção sobrenatural. Mas eu já quero declarar na sua uma semana poderosa, uma semana cheia da vida de Deus, uma semana de transformação, uma semana onde Satanás, ele não tem voz nenhuma no seu ouvido, porque você vive, porque você é o que é exaltado na batalha, você vive por causa dele, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, aleluia. Amar-te mais uma vez.